Por que, por que foi um desafio? Porque todos brilharam nas palestras anteriores. A Marcelo Bosco, a Ana Cláudia Ramos, a Sandra Ronca e a Marisa Maia. E eu tive, e quando nós idealizamos esse ciclo, nós tivemos a intenção de dar uma visão abrangente do livro, o livro por inteiro. Não é aquele livro que a gente ainda pode modificar alguma coisa, mas que ele está ali e a pessoa vai escolher. Eu preferi usar também aqui a palavra escolha ao invés de critério, porque todo critério, toda escolha tem vários critérios, né? E que nós vamos abordar quais são os itens importantes nesse processo de escolher um livro, né? Então, mas para isso, como o livro é resultado de um trabalho de equipe, eu gostaria muito de falar do nosso processo, que foi um trabalho de equipe. Foi um trabalho de equipe saudável, cada um teve uma função e eu gostaria de agradecer extremamente muito a todos que participaram, dando palestras, como a Márcia Lobosco, a Sandra Ronca, a Ana Cláudia Ramos, a Marisa Maia, e também aqueles que não apareceram. Um deles está aí, foi o Robério, José Canto e Ana Lúcia, que participaram muito da montagem, né, do uso desse instrumento Zoom, como também a Lila Maia. A Lila Maia, ela participou muito no planejamento, dando várias ideias. E também ao Marcelo Cruz, que o Marcelo Cruz que fez toda a parte de divulgação. E eu também gostaria de dizer que eu estou muito feliz por participar da academia nesse momento em que ela está brilhando. E realmente nós estamos com 5 projetos importantes e eu gostaria de divulgar. O primeiro projeto é o projeto do concurso literário para estudantes da rede municipal de ensino, que mais de 100 alunos participaram desse processo do concurso. Depois, já, Maria Janaína Botelho, está fazendo um levantamento da história política de nossa Nova Friburgo. A Caterine Beltrão vai fazer uma oficina de microcontos e a Marisa vai fazer também uma oficina de contação de histórias. Então, estamos fazendo muitas atividades interessantes em prol da literatura e cumprindo com o nosso papel e nossa função. Mas, antes de mais nada, eu vou me apresentar. Meu nome é Tereza Cristina Malcher Campitelli. Eu sou escritora, sou pedagoga também. Eu sou, quer dizer, morena. Eu sou morena, no momento eu uso óculos e estou com uma camisa azul e muito feliz de estar aqui cheia de risos. Inclusive, eu quero falar aqui da chegada de uma grande amiga, a Carmen Lúcia Freitas, que é psicanalista e é psiquiatra. Tem uma experiência fantástica nesse sentido. Bom, eu sou também escritora. Eu sou escritora e eu comecei a escrever depois de 40 anos, já para mais idosa, e eu não parei mais. O bichinho da literatura me mordeu. E, gente, quando o bicho da literatura morde, a pessoa está ferrada, não consegue sair dele. Mas eu sou muito feliz e me transformei. Sou outra pessoa. Bem sabe disso, Elô, né? É a cara dela. Bom, então, para falar sobre, até porque nós estamos sendo assistidos por muitos alunos do curso de formação de professores,
eu gostaria de falar sobre o critério de escolha. O que é um critério de escolha? O critério de escolha é um procedimento em que se vai avaliar alguma coisa sobre determinados aspectos. Avaliar significa olhar. Quando se avalia um livro, não somente deve ser olhado o livro, mas, em primeiro lugar, a gente deve olhar o leitor, perceber o leitor, perceber aquele que vai ler. Qual a linguagem adequada para ele? Qual a cultura desse leitor, né? Qual o interesse dele e que livro vai acrescentar a essa experiência existencial dele? Existem esses dois fatores. E nós vamos fazer o quê? Discernir. Por outro lado, é algo sim, extremamente importante dizer que a leitura, o processo de leitura, está de acordo com o desenvolvimento cognitivo do leitor. E a leitura, não só a leitura é mecânica, mas a leitura interpretativa, ela exige o desenvolvimento de várias capacidades cognitivas, né? A começar pela percepção, observação, estabelecimento de diferenças, estabelecimento de diferenças, memória e capacidade de concluir, a capacidade de refletir a respeito daquilo e aplicar na vida. Então, são várias etapas. Então, quando se fala em leitor infantil, nós precisamos ter em mente em que nível do desenvolvimento do raciocínio essa criança está. Ela pode estar, não adianta se oferecer para ela um nível de leitura além da capacidade dela, da capacidade desenvolvida. Por outro lado, já o adolescente, se nós oferecemos um livro, já que não está de acordo com o centro de interesse dele, com o centro de com a cultura dele e com o amadurecimento dele, também é algo que não vai ser uma escolha positiva. Então, é uma escolha extremamente cuidadosa, principalmente quando se fala de escolha de um educador que vai escolher livros para seus alunos, e também pais e aqueles que vão presenciar. Nós vamos escolher, como disse, é o livro pronto. É um livro que tem vários aspectos. É um livro que tem uma edição, é um livro que tem texto, é um livro que tem ilustração. Não se pode avaliar um livro apenas por um aspecto. Ah, o texto desse, principalmente um livro que se dedica à criança e ao jovem, né? Não se pode pensar apenas no texto, mas precisa se pensar na ilustração. E cada aspecto desse livro, cada âmbito, existe um universo de realizações, né? Vários processos. Então, eu já tive a experiência de produzir livros e como ele é delicado. Começa pelo texto, que o texto precisa ser trabalhado, não se escreve texto de uma hora para outra. Às vezes é necessário anos para se fazer um bom texto, não é verdade? A seguir, avaliar e pensar na ilustração, que a ilustração, como a Sandra falou, é uma outra leitura do texto. E essa ilustração, em termos da avaliação do livro, a ilustração deve favorecer o desenvolvimento do leitor por aquele texto, por aquele livro, né? E também tem
que é algo muito delicado, que às vezes não se fala muito, é a questão da edição. A edição é muito delicada. Então, por exemplo, se escolhe uma página muito fina, vai fazer sombra de uma página para outra, né? Qual o tipo de letra, qual o tamanho da letra que pode ser indicado para aquele leitor? E qual o espaçamento das linhas? Então, por exemplo, quando se escreve um texto para criança, é preciso fazer parágrafos pequenos e trabalhar muito essa pontuação para a criança possa ler com tranquilidade, até com uma certa lentidão, mas que aquele parágrafo curto não cansa a criança, né? Sim. E, e aí eu vou trazer até um texto da Marina Colasanti. Deixa eu até trazer aqui minhas imagens. E outra coisa que eu queria também chamar a atenção, eu coloquei até o livro da Marisa, Um Pé de Sonho, porque, na verdade, quando nós vamos escolher um livro, nós estamos criando uma possibilidade do leitor sonhar, imaginar, viajar. E aí o que acontece? O livro de literatura não é um livro didático, não é um livro para ensinar. O livro de literatura é um livro para o leitor ler, sentir prazer e imaginar. E aí, nesse processo, ele vai adquirir uma série de outras questões, como ele vai aprender, porque toda história acontece dentro de uma realidade cultural, né? Toda história oferece informações. Até porque quando nós escrevemos, mesmo escrevendo textos fantásticos, o que, que são textos fantásticos? Por exemplo, é um texto que não escrever sobre situações que não acontecem na realidade. Então, por exemplo, escreve-se sobre o dragão. O dragão não existe, mas na literatura o dragão vai conviver com o personagem. E aí existe o critério de que da verossimilhança, ou seja, aquilo que a criança ou o jovem está lendo, no caso, eles têm que ter a ideia de que aquilo está acontecendo naquele universo ficcional, mas que é coerente, não é algo absurdo, não é algo impossível, mas e se for impossível? O escritor deve fazer de tal maneira que o leitor acredite realmente que aquilo é impossível. Por outro lado, outra coisa também que eu gostaria que essa escolha deve considerar é algo que, inclusive, a Ana Cláudia me chamou muita atenção. Literatura não é livrinho, não é história bonitinha. Você vai dar um presente, não vai dar um presente engraçadinho, porque eu não encontro outra coisa, então eu vou dar um livrinho bonitinho. Não. O livro de literatura para crianças e jovens tem seriedade porque será lido por pessoas que serão tocadas pelas mensagens contidas no texto. E isso o Ronald falou muito bem. Talvez o Ronald queira fazer um comentário a respeito. Deixa eu ver aqui. Obrigado, Tereza. Obrigado. Eu agradeço também, né? Porque meu nome é Ronald Lopes, então, para quem não me conhece, eu também sou da Academia Friburguense de Letras e eu sou psicanalista e historiador, então estou aqui também fazendo alguns comentários junto à Tereza, né? Sobre a apresentação dela, da questão da avaliação, né, do texto. Eu fiquei lembrando, Tereza, na sua fala, sobre escolhas, né? Desde o início você vem falando
sobre escolhas. E a escolha, né, ela é, na psicanálise, ou seja, um significante muito importante. O que que seria o significante? É uma coisa mais complexa, mas assim, é de extrema importância para fundamentar a subjetividade daquele que escolhe. A escolha é um poder, né? E com esse poder, a gente pode mudar o mundo. Então, quando você fala de escolha, o que eu estou escutando aqui também, seja na escolha de um livro ou na escolha de uma parceria amorosa, que também envolve o livro, né? É, ela é, antes de mais nada, uma escolha política, né? Então, toda escolha é uma escolha política. Isso pauta, inclusive, a ética na psicanálise, né? Então, eu fiquei aqui pensando em que medida também essa escolha da diagramatura, né? Do livro, tamanho da letra, né? Que são escolhas aparentemente ou que se apresentam como técnicas, né? Na verdade, por trás elas têm um, uma, uma forma de se afirmar no mundo enquanto dimensão política, né? Que você está falando para quem, né? Quem é esse outro que você quer se comunicar, né? Porque esse outro que a gente quer estabelecer conexões, ele é um outro que passa pela gente, né? Então, eu fico pensando como é que esse outro ele que passa pela gente, que faz parte da gente, né? E que nesse sentido pode ser controlado, né? O quanto de nós tem nesse outro, enquanto escolha política, enquanto escolha dos critérios que você está falando, né? Sobre o livro, né? Para dar de presente ou não, como você bem pontuou também. É, Só que, na verdade, o que vai para além dessa escolha individual, né, nossa, do nosso eu, tem efetivamente um outro, né? Que aí esse que é o difícil, né? Alcançar esse efetivamente é realmente difícil. Por mais contraditório que seja, né? Por mais paradoxal que seja, ainda que a gente dependa dele, né? Ainda que sem ele a gente não faz sociedade, né? Sem ele a gente não estabelece relações, sem ele a gente não se constrói enquanto humano, né? Mas, em contrapartida, como que ele é difícil também ser acessado por esse critério de escolhas, né, que a gente faz de todo o aparato que tem um livro, né? Um livro ele é pensado, um livro não é gratuito, né? Um livro nunca é gratuito, por mais que ele custe um valor é, em forma de dinheiro muito baixo ou até de graça, ele não é gratuito, né? Então, fiquei pensando nisso, né? Sobre esse investimento libidinal que um livro tem, né? Que seria mais ou menos por aí. Obrigado, viu, Tereza? Então, essa escolha, eu até você estava falando uma coisa interessante, porque na verdade o livro não deixa de ser, o texto que está nesse livro, não deixa de ser uma comunicação do autor com o leitor. Ele se comunica. Quem escreve não escreve para si, escreve para o outro. Até porque quando o texto está pronto, o texto vai embora, ganha uma vida incontrolável, que o autor não tem mais contato, né? E o que vai acontecer com esse texto? Ele vai ter uma vida, né? Ele pode ir para vários lugares, ele pode ir para vários países, mas, em todo caso, em qualquer, le- em qualquer lugar sob os olhos de um leitor, esse texto vai tocar o leitor. Esse texto, de alguma coisa, vai exercer alguma influência sobre a vida desse leitor.
E aí, mais uma vez, a literatura não é um livro didático. Essa história de livros de leitura, fazer uma prova sobre livros de leitura de literatura, é uma questão muito, muito delicada e muito complicada, né? E aí, eu voltando aqui para o meu compartilhamento aqui, eu queria colocar aqui uma mensagem até da Marina Colasanti, que ela, não sei se todos estão conseguindo ver, eu até aumentei, mas é importante isso que ela está dizendo assim, pois ao falarmos de literatura, pressuponho que já tenhamos descartado a grandíssima maioria da produção do mercado livreiro destinada a crianças e jovens. Produção que, mesmo sendo de livros, ainda assim não é literatura. Partimos, portanto, de uma diferenciação já estabelecida. Por qualidade literária, entendo exatamente a mesma coisa para qualquer idade: riqueza de forma e riqueza de conteúdo, especificando minimamente texto inventivo, não linear, conteúdo vertical, pluralidade de interpretações possíveis, vários níveis de leitura, densidade e aderência. Da literatura não fazem parte o lugar comum, a frase feita, a história previsível, a linguagem infantilizante, a função didático-moralizante. Nesse sentido, a Ana Cláudia sempre colocou, e eu também concordo, o livro de literatura para crianças e jovens pode abordar tudo, pode abordar, porque a criança na vida, o jovem na vida, a vida não limita a vivência dele. Ele vive profundamente o que a vida lhe oferece. E muitas vezes são experiências bastante difíceis e cruéis. E quando o jovem ou a criança lê, ou qualquer leitor, através do personagem, através daquela história, esse leitor consegue se ver e consegue se encontrar. Esta que é a grande beleza da literatura, é poder fazer com que aqueles textos entrem em contato com a vida do leitor, mas sem intenção de modificá-lo. Então, por exemplo, o livro de literatura não tem que dar lição de moral, não tem que dizer o que é certo, não tem que dizer o que é errado. Ele tem que mostrar uma história que vem acontecer. E aí eu gostaria muito de mostrar algumas histórias. Eu recebi muitas influências, mas eu acho que a influência mais forte que eu recebi foi a do Pequeno Príncipe. A maneira como ele escreveu, porque o Pequeno Príncipe, o Saint-Exupéry conta a história com muita dor, com muito sofrimento, porque ele estava nos Estados Unidos e a Segunda Guerra Mundial ocorria na Europa e ele perdia uma série de amigos e familiares. Então, é uma história muito sensível. E existem outras também que eu gostaria até de poder trazer, que deixa eu interromper esse compartilhamento, deixa eu trazer aqui alguns livros que são interessantes, mas eu achei tão bonitinho essa declaração de amor do Carlos Drummond de Andrade, onde é que ele fala uma canção de namorados. É tão bom o jovem, de repente, abrir uma página e poder ver, e poder ler sobre o amor. O ser busca o outro ser, e ao conhecê-lo, acha a razão de ser, já dividido. São dois em um. Amor, sublime selo, que a vida imprime cor, graça e sentido. Então, isso nesse mundo, nesse momento de vida que nós estamos vivendo, em que as coisas
estão um pouco afastadas dessa afetividade, na medida em que o jovem começa a entrar em contato com esse tipo de poesia, ele, 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 ele alimenta o afeto. Como também, por exemplo, esse livro aqui, que eu até separei, que gosto muito, da Cecília Meirelles, né? Isto ou aquilo, é um livro para a criança brincar de ler. Então ela diz assim: é a menina manhosa que não gosta de rosa, que não quer a borboleta porque é amarela e preta, que não quer maçã nem pera, porque tem gosto de cera. Então, a criança que está sendo alfabetizada precisa desse tipo de leitura, precisa de ler para ter contato com a língua. Aliás, o livro de leitura favorece o contato do leitor com a língua portuguesa. E a nossa língua portuguesa é uma língua que não é fácil. É uma língua complexa, onde as palavras têm vários sentidos. Então, a criança precisa ler. A criança precisa ler. A criança precisa não só ler, como, eu não sei se aqui está percebendo, mas não só precisa ler, mas precisa brincar com a ilustração, precisa viajar com essa ilustração. Então, ela tem que pegar o livro, ela tem que sentir o livro, ela tem que abraçar o livro, ela tem que cheirar o livro. Então, isso tudo faz parte desse processo de escolha. E outra coisa, nem tudo é literatura. O que é literatura, na verdade? Muitos alunos aí do curso de formação de professores ainda pode não saber. O que é literatura? A literatura é a arte produzida com palavras. Nós usamos a pintura e nós produzimos a pintura utilizando a tinta e o desenho, a escultura utilizando a massa. Na literatura, nós vamos usar a palavra. Então, essa sensibilidade de escolha é uma sensibilidade de sentir não somente a palavra, mas a forma como o texto está sendo construída e a pontuação. Não sei se vocês sabem, mas a pontuação é a respiração do texto. É quando você lê, você tem a pausa para você respirar e você tem um ponto para você parar. E nesse processo de respirar, nesse processo de parar, você vai refletir. E todo processo de reflexão é um processo de transformação. Então, eu tenho uma amiga que é psicóloga que diz o seguinte: quando você entra num processo que você se sensibiliza, você entra de uma maneira e sai de outra maneira. E nunca mais você volta de onde você começou. Então, nós somos seres mutantes. Isso a filosofia chinesa explica muito bem. Então, quanto mais se lê, mais se adquire, não só conhecimentos, mas se adquire afetos. E a leitura é uma experiência de vida, nós somos seres viventes. E toda vez que nós lemos um livro que nos agrade, que a gente goste, que a gente se identifique com os personagens, nós estamos tendo uma experiência, porque o leitor sofre com o personagem, o leitor fica alegre com o personagem, o leitor chora com o personagem, e aquilo fica. Nós somos seres acumuladores de experiências. E aí, quem vai avaliar o texto? Quem vai avaliar o livro? A primeira pessoa que vai avaliar o livro, logicamente, quem é? O leitor. O leitor é aquele que teve a experiência com o livro e geralmente vai avaliar depois que leu. Por isso que pais, professores e até quem dá um presente de um livro, é importante que leia o livro, pelo menos uma parte do livro, para ter impressão do que aquele livro contém.
né? E aí, por exemplo, outra questão, pais. Os pais leitores, aqueles pais que chegam em casa, sentam e leem na frente dos filhos, não precisa, nada é preciso dizer. Talvez o Ronald possa me acrescentar um pouco nessa questão da experiência, do exemplo. Olha, Tereza, eu tenho para mim aqui, se a gente for fazer uma escuta da fala anterior, que você estava até falando sobre os vínculos afetivos do leitor com o texto, né? E a questão do exemplo, eu estou pensando aqui nos dois conceitos em que Freud vai falar da escolha objetal, e aí a gente volta um pouco da escolha também, que é importante, né, que está atravessando a sua fala também, que é bem interessante, que é a escolha do objeto de desejo, né? Vamos botar dessa forma. A escolha de um objeto que é interessante para a criança, né? No desenvolvimento psicossexual da infantil, a gente tem aí duas formas de escolha objetal, né? A analítica e a narcisista, né? A escolha objetal analítica, ela vai acompanhar o objeto de desejo baseado ali nos vínculos afetivos que a criança tem com o cuidador, com seu pai, com a sua mãe, com o seu responsável. Essa relação, ela é de extrema importância, porque para a psicanálise a gente, óbvio, tem diferença entre o adulto e a criança, mas no fundo, o que se trata é do infantil. E o infantil, ele é constitutivo da psique humana, né? É diferente da infância, que é uma etapa, uma fase da vida. Agora, o infantil não. O infantil é a criança interna que todos nós temos, né? E é com ela que eu me remeto quando eu leio um texto, quando você diz que ela se alegra, né? Quando você diz que ela fica triste quando lê um texto e acompanha o personagem, né? Eu fiquei lembrando não só desse objeto de escolha, a escolha objetal analítica, mas também a escolha objetal narcísica. E o que, que seria isso? A criança, ela se identifica com as imagens de si, né? Então, de alguma forma, ela trabalha a sua afetividade porque ela está enxergando no personagem o seu próprio espelho, né? Ela está se identificando, né? É a famosa identificação, né? Com o personagem. E quando você fala de exemplos, né? Na verdade, o que está por trás desses exemplos, né? É a própria identificação com o narcisismo infantil, né? E é com esse desenvolvimento dessa identificação psíquica, né, que depois se expressa, né, nos relacionamentos íntimos, nos relacionamentos sexuais, né, nos relacionamentos da sexualidade, né, que a gente tem a diferença, né? Sexualidade não é genitalidade, né? Sexualidade diz do prazer que a criança exerce e se expressa quando ela lê, né? E que não necessariamente seja genitalidade, né? Que aí trata-se do órgão, ainda que passe por aí o prazer, mas é, tratar o prazer reduzido à genitália, isso é um problema muito sério, né? Mas voltando à questão da sexualidade infantil, né, que habita em todos nós e que é construída desde criança, né, tendo suas escolhas objetais narcísicas, me remete essas questões que você fala sobre os exemplos, né? Exemplos na história, né? Nada contra a figura do herói, mas ele é um dentre tantos, né? Que também pode se identificar, já que a gente também tem as nossas agressividades, por exemplo, e você pode ter uma identificação com personagens que não são heróis, mas são vilãos, né? É óbvio que eu também concordo com você, a literatura não tem esse,
essa prepotência, né, de ensinar o que é certo, o que é errado, né? Não tem essa exemplaridade de demonstrar quem é vilão e quem é herói, porque ela vai além disso, né? Ela fala de afetos e os afetos não têm essa dualidade de mal ou bem, os afetos são sempre paradoxos, né? No seminário 3, por exemplo, ou até no seminário 1, o psicanalista Jacques Lacan, ele trabalhando a questão do amor, ele diz que também há o ódio a reboque, ou seja, o amor-ódio, né? Do mesmo tanto que se ama, do mesmo tanto que se odeia, né? Então, isso também faz parte do desenvolvimento da identidade, né? E a capacidade de formar as subjetividades, né? Quando você tem ali a criança em formação, né? E eu fiquei pensando em todas essas questões, né? E me veio esses dois conceitos freudianos que eu achei interessante trazer aqui. É, e deixa eu volta aqui no meu compartilhamento. Aqui. E essa questão outra coisa também que eu gostaria de chamar a atenção. Tereza, Oi, está me ouvindo, Tereza? tô. Eu queria fazer uma observação sobre uma coisa que você falou aí, e que eu costumo falar de uma outra maneira, mas acho que tem a ver, quando falo de livro, literatura e hábito de leitura. Você diz que o personagem, que o leitor, ele sofre, ele ri, ele chora com o personagem, mas eu costumo dizer que o leitor se transforma no personagem. O leitor é aquilo que está lendo. Porque eu acho que quando você faz uma leitura atenta, aquela leitura concentrada, enquanto você está lendo, a sua mente está de tal maneira absorvida por aquela leitura que você é aquilo que você está vivendo. Você é aquilo que você está lendo, você vive aquilo que você está lendo enquanto está lendo. E eu acho que isso é uma das coisas mais poderosas da literatura. A mente humana se ocupar de tal maneira de uma história, de uma narrativa, que ela se transforma, que o leitor se transforma naquilo que está lendo, enquanto está lendo. E depois isso retorna a ele de uma maneira que o enriquece muito. Eu acho que essa é uma das coisas mais extraordinárias da literatura. É isso. E também uma das coisas, quer dizer, até completando o que eu já disse antes, também completando o Robério, a, na medida em que, porque o escritor, quando ele escreve um texto, a vida dele, a alma dele está ali naquele texto, ele está se comunicando com o leitor. Então, é como se os dois, através desse texto, se encontrassem e se tornassem um só. Principalmente quando o escritor escreve de tal maneira que é capaz de envolver totalmente o leitor. É muito interessante esse fato, né? Então, às vezes, livros antigos, de anos, e com o Pequeno Príncipe, o Saint-Exupéry, ele penetra dentro, ele entra dentro da minha alma, né? Como até a Cecília Meirelles, ela vai brincar com essa criança, né? Vai brincar com a criança e a criança vai brincar com ela. Agora, outro fato também interessante, assim, voltando até essa questão essa questão da literatura, é algo muito para se observar que como é importante a criança ter uma estante de livros dela. Um lugarzinho onde é que ela possa guardar os livros que ela escolheu, que ela,
que ela escolheu, que ela gostou, que ela quer pegar de novo. E quando existe uma relação afetiva com aquele livro, o leitor quer reler. E na medida que o leitor relê, ele tem outra noção da história. Ele percebe aquela história de outra maneira. E isso significa uma dialética. O que seria uma dialética? Seria aquilo que vai transformando, né? Aquele conteúdo vai transformando, e nós somos seres extremamente possíveis de transformação. Agora, o papel do professor, os alunos que estão aqui no curso de formação dos professores, é muito delicada essa escolha. Quais são os livros que serão indicados, que vão ser bons para os meus alunos, né? Quais são os livros que eu vou poder trabalhar com eles? Porque todo livro tem aspectos a serem trabalhados. Então, eu vou trazer aqui um livro, aí eu vou trazer meu livro aqui, No Esconderijo Atrás da Minha Franja Torta. Levei 20 anos para escrever, viu? 20 anos para escrever esse livro. Agora, eu levei 3 para achar esse título, né? Mas, olha, eu pude voltar à minha adolescência. E eu falei do momento que eu entrava na minha adolescência. Então, eu criei uma personagem, mas, na verdade, a Rebeca Luísa tem muita coisa minha, né? Tem vários momentos meus. Então, no momento que um leitor lê, ele vai se encontrar comigo. E aí, a pessoa que vai indicar vai poder trabalhar muitas questões, não é? Esse adolescer, a questão da amizade, a questão da confiança. E tem uma parte do livro que eu escrevi, eu não sei se vale a pena ler para vocês, mas foi uma parte do livro que eu escrevi. Eu levei muito tempo para escrever, porque a Rebeca Luísa, ela, ela descobre alguma coisa que não é boa numa amiga, que ela não gosta. E ela diz assim: olha, o que aconteceu não foi uma questão de brigar e fazer as pazes. A Léo, a Isa, a Leonarda deixou de ser amiga com quem eu confiava até dentro do escuro, de quem sempre gostei muito. De repente, vi um outro lado dela, um lado que nunca tinha visto. Quantos adolescentes não passam por essa situação? Me diz. Me digam. Quantos adolescentes e quantos adultos não passam por essa situação? Então, essa escolha, o professor, quem trabalha numa escola, numa instituição como a Heloísa Luiz, ela é bibliotecária, será sempre bibliotecária, mas na escolha é preciso ler e verificar o que é possível extrair desse livro. E olha, toda vez que se abre um livro e se busca o conteúdo que aquele livro possa ter e o que se possa trabalhar, olha, nós vamos encher páginas e páginas de itens. Porque a leitura permite muito, e muitas vezes, algo muito interessante. Quando se escreve, o outro percebe muito mais do que nós mesmos que escrevemos. É muito interessante isso. E outra questão também da escolha do livro é aquele presente. Eu vou dar um livro de presente. Mas que livro eu vou dar? Ah, eu queria comprar alguma coisa, eu não achei nada. Então, vou numa livraria, vou dar um livro, entrei, não. Esse aqui tem uma capa bonitinha, tem uma capa dura, eu vou dar esse livro. Será que isso realmente é suficiente? Eu sei que eu vou dar um livro que vai ser lido por alguém e esse livro vai tocar esse alguém. Agora, voltando aqui, outra questão muito importante, que também eu gostaria muito de chamar a atenção, é essa questão aqui. O livro de literatura compete com uma infinidade de objetos disponíveis à criança e ao jovem.
O livro é apenas, o livro é um objeto. Nós temos que considerar isso. O que é um livro? O livro é um objeto, não mais do que isso. Diante dos olhos, se, digamos assim, se alguém não sabe o que é livro, vai ver um livro é um objeto. Mas é um objeto que tem muitas, podem trazer muitos benefícios à pessoa que lê. E aí ele vai competir com o celular, ele vai competir com o tablet, ele vai competir com muitos outros, com a televisão, com o cinema, com, como é que eu vou dizer assim, com vários tipos de atividades que a criança possa fazer. Então, é preciso mostrar a importância do livro para o jovem e para a criança. Mostrar desde pequeno que o livro é algo importante. E como se mostra? Não se diz que livro é importante. Mostra-se livro quando se lê junto. Então, o professor precisa ler, fazer uma leitura oral. E fazer uma leitura oral não é qualquer leitura, é saber interpretar essa leitura. Outro fator importante é o seguinte: a leitura é uma escolha individual. A Maísa colocou isso muito bem. A pessoa pode ter o direito de não querer ler. E se tem vontade de ler, a pessoa que vai escolher. E o que vai determinar essa escolha? É o prazer. E eu acho que o Ronald já mostrou bastante o que é isso, o que é essa sensação de prazer, que, na verdade, nós somos movidos por essa, eu entendo um pouco, né, por essa pulsão de vida. E pulsão de vida é uma pulsão de prazer. Então, nós temos aí outro critério, é a originalidade e beleza do livro. Todo livro é algo interessante. Vamos pensar que um livro é como uma impressão digital. Não existe outro igual, de jeito nenhum. O livro é um só, exclusivamente um. E outra coisa interessante, todo livro, o que rege a construção daquele livro é a criatividade. Então, nessa escolha, quem escolhe precisa sentir o processo criativo de cada item desse livro, da edição ao texto, né? E a ilustração, de que maneira ela vai enriquecer. Então, eu trouxe um livro para exemplificar um livro muito antigo, lançado no início do século XIX, ou seja, em 1830, se não me engano, foi As Aventuras de Pinóquio, do Carlos Collodi. Esse livro, ele é escrito de uma maneira muito leve, muito engraçada. E o Pinóquio é um personagem que sofre uma série de dificuldades, passa por uma série de experiências e não tem ninguém que venha ajudá-lo. Ele mesmo resolve. Então, não tem super-homem, não tem Mulher Maravilha, não tem pai que resolva nada. É ele que erra, acerta, se desacerta e tenta resolver as situações. Escrito de uma maneira muito delicada para uma criança, né? E com situações assim engraçadas. Então, por exemplo, o Gepeto briga com o outro, de repente um puxa a peruca do outro. Então, já são cenas engraçadas. E cenas maravilhosas quando ele entra em contato com aquela fada de olhos de azul turquesa, né? Que apesar dele estar sofrendo, fugindo do gato sem olhos,
e do coelho sem patas que querem roubar ele, que querem fazer mal a ele encontra aquele acolhimento. Nem sempre os livros antigos podem deixar de ser escolhidos. Pelo contrário, nós temos livros, os livros, quando são bons e têm qualidade, eles atravessam séculos, eles não ficam, não caem no esquecimento. Então, essa relação do texto, ilustração e edição, aí se vê a qualidade e beleza do livro. Porque é importante você ter aquela sensação de admirar, né? De segurar o livro e ver, nossa, que coisa bonita que eu estou segurando. E aí se torna um gosto pelo livro. Aí outra questão interessante, que eu também eu defendo muito isso, talvez seja o fato que eu mais defendo na leitura, no livro, quais são os valores que esse texto contém. Quais são os valores humanos? Porque a criança e o adolescente, eles são seres humanos que estão começando a vida e aprendendo a viver. E eles precisam viver como pessoas humanas. Eles precisam se entender como seres humanos, entender o outro também como pessoas humanas. Você quer falar alguma coisa a respeito, Ronald? Ah, sim, né? É importante. No caso, os valores não morais, né? Porque não se trata de valores morais. Eu acho que os livros que fizeram mais audiência, eles foram livros que não trouxeram questões de ensino ou exemplaridade moral. Mas o que você está falando, Tereza, tem a ver muito, né, com valores da ética. E aí sim a psicanálise ela entra aí como uma ética do discurso, né? E aí o discurso do analista que, na verdade, esse discurso não tem a ver com o belo dizer, ele tem a ver com a provocação da palavra. Então, um livro, os valores que você está falando, ele tem a ver com essa provocação da palavra, né? E, inclusive, isso vai endereçado para os professores também, né? Que trabalham dentro desse lugar, né? Do bem dizer. Esse é o grande sentido da ética, até da psicanálise, a ética do discurso, que é justamente isso, esse bem dizer, né? No sentido de provocação da palavra, como havia dito, né? Como eu havia dito, que passa aí a fundar um fato, que é justamente você passar por aquele texto, entrar naquele texto e sair daquele texto sem ser a mesma coisa, né? Ou seja, você produziu alguma coisa, e essa produção é de uma produção de saber. Quer dizer, o valor que você está falando é que quando a gente entra no texto sem saber algo, a gente sai desse texto produzindo um saber. Você já sai diferente. Você já sai produzindo um saber, não só um saber do outro, não é isso, mas principalmente aquilo que você não sabia que sabia, né? Quando você está nesse percurso do texto. Então, isso é um valor, né? Aquilo que você não sabia de si, né? Mas estava lá de alguma maneira, né? E o texto funcionou como uma grande parteira. O texto funcionou como, na psicanálise a gente fala assim, faz borda, né? O que é fazer borda? Fazer borda eu sempre dou esse exemplo da piscina, né? Quando você cai na piscina, você pega seu filho, pega a criança aí de 9 anos, boia, sabe nadar mais ou menos, mas sabe boiar, e você fala assim, nada. E aí a criança fala, mas para onde? Aí você vai falar assim, não, só nada. E ela não vai saber, ela não vai
Ela vai nadar, ela vai ficar perdida, ela vai afundar, vai ficar cansada, vai enjoar. Mas se você der uma direção mínima que seja, eu falo, olha, segue a borda. Então ela nada até a borda e vai seguir a borda, né? Ela tem do jeito dela, né? Escolhendo o lugar das águas da piscina que ela vai nadar, escolhendo as braçadas e as pernadas que ela vai dar, né? Se distanciando ou não da borda que ela escolher, né? Então, eu acho que o texto, nesse sentido, enquanto valor, ele funciona e opera, né? Muito bem enquanto uma borda, como você falou, né? E aí eu gostaria de trazer até um livro aqui que eu gosto muito, e um livro que me tocou muito, e traz essa questão dos valores, é Brisa. É um livro que até uma jovem acadêmica escreveu, foi sobre a tragédia, e fala da relação do personagem com o cachorro. Tão bonita essa relação. Então, quando a gente fala de valores, nós estamos, e de ética, na verdade, eu resumiria a ética, quer dizer, eu não sou filósofa, mas nem na área da psicologia, mas eu acho que ética é amor, amor por si, amor pelo outro, a expressão do amor. Porque você quer o bem. Quem ama não quer destruir. Quem ama quer o bem do outro, quer o bem de si. Eu sei que é um tema extremamente complexo, não estou aqui para falar sobre ética, mas eu entendo que as questões de valores são questões relacionadas ao bem viver. Então, nós temos a amizade, o respeito, a consideração, a retidão de caráter. A questão do caráter é importantíssimo, a honestidade e a gratidão. Gratidão é uma característica, é um sentimento muito complexo, e é importante a criança saber que a gratidão existe e ela vai ver isso através dos personagens. Então, uma coisa que também eu penso, e toda vez que eu vou escrever, a primeira coisa que eu penso, assim, que valores eu estou colocando nesse texto. Eu sempre penso nessa questão do valor, né? E às vezes eu fico até em dúvida se o que eu devo colocar para ampliar essa noção de valor. Vou voltando ao compartilhamento aqui. E aí, a outra coisa, questão muito interessante, que um bom texto, não dá, não dá conclusões. O autor não dá a opinião dele. O autor não diz que é certo, o que é errado, o que pode ser, o que não pode ser, porque a conclusão tem que ser do leitor, exclusivamente do leitor. Porque o livro de literatura, eu não sei se eu considero, se pode considerar o livro de autoajuda como livro de literatura, mas que o leitor possa ler, tirar as conclusões e, se ler de novo, possa tirar outras conclusões. E nesse processo do leitor concluir e aplicar na vida as próprias conclusões, o livro contribui para a melhoria do sujeito, do leitor. Por que que eu falo sujeito? Eu não falo pessoa, eu gosto muito da ideia do sujeito, porque todos nós somos sujeitados, sujeitos e sujeitados, né? Então, nós estamos sujeitados a uma série de situações. E o leitor está, a criança está também, totalmente sujeitada a uma grande gama de situações. E
outra coisa também, até quase que finalizando, quando se escreve, quando se escolhe um texto, é preciso observar se o livro considera o leitor inteligente. E porque o texto procura ser inteligente e entende o leitor como inteligente também. Ou seja, entre as palavras é preciso haver hiatos, é preciso haver espaços para que o leitor possa imaginar. E voltando até aquela frase que eu li daqui desse meu livro, deixa eu ver onde é que ela está aqui, peraí. Aqui. Ah, outra coisa, outra parte assim. Me lembro da pergunta de papai. Você conhece seus amigos? A pergunta me instiga a uma resposta. Só tenho uma. Não conheço ninguém. Não tento encontrar o sono. Sinto o silêncio. Ligo o abajur que ilumina o teto e vejo uma teia de aranha no encontro das paredes. Olho, olhando me esqueço de tudo, por instantes. O que é certo? Outra pergunta vazia de respostas. Todo mundo pode fazer tudo? Apago a luz. À noite, o tempo é comprido devagar. Então, esse pensamento dela faz o adolescente pensar porque ele passa por isso. Ele passa por uma noite, ele tem suas decepções, não é? E ele pode pensar a respeito. E aí, a importância da criatividade na, na literatura, porque a ilustração é uma obra de arte. É uma obra de arte e ela é feita justamente para fazer o leitor imaginar. E, para finalizar, o livro de literatura para crianças e jovens, além de fazer a criança imaginar, deve estimular a criança a criar seus próprios textos. Essa que é a grande questão da escolha do livro. Que ela possa ler, sentir a vontade de escrever. E quando ela escreve, ela fala sobre ela. É isso, Ronald, quer falar alguma coisa a respeito? Eu gostei muito da sua fala como um todo, Tereza, muito, muito interessante. Eu fiquei lembrando, você falou do sujeito, né? A psicanálise também tem um sujeito, né? Você tem, lá em Freud, você tem o eu, né? Que é uma construção. O eu sempre é uma construção. O eu também pode ser chamado de ego, mas a rigor, o eu, ele advém dos instintos mais primitivos, animalescos que a gente tem também, né? E o sujeito, que é o sujeito do inconsciente, ele só se constitui, e aí basicamente nesse eu, na relação com o outro, mesmo que esse outro seja um texto, mesmo que esse outro seja imaginário, mesmo que esse outro seja literatura, mesmo que esse outro, né, claro, de preferência, encarnado numa pessoa, obviamente, mas o mais interessante é que é, a gente pode dizer que a literatura ela subjetiva, né, aquela carne em informação, né, se a gente pode dizer assim, né? Então, você lê um texto em voz alta para um bebê que ainda está em formação na barriga, você lê porque o que é. Eu não vou muito entrar nessas questões, mas o olhar e a voz elas são extremamente importantes para a constituição do sujeito, né?
que está sempre em relação com outra através da linguagem, né? E nesse caso, na verdade, está em constituição aí com esse outro através da escrita, né? Que é a literatura. Então, eu fiquei lembrando da concepção de sujeito enquanto uma construção do sujeito, né? Nessa relação com o outro, que é de extrema importância, né? E eu só agradeço, viu? Acho que a gente já está nos finais, acho que a gente vai abrir para as perguntas também, né, Tereza? Eu agradeço, sim, a minha participação e minhas singelas contribuições ali, como talvez um porta-voz autorizado da, da psicanálise. E eu só agradeço, viu, Tereza? Muito obrigado por ter participado aqui desse ciclo de palestras todo. Sua fala foi excepcional também, gostei muito. E é isso, a gente está aí para contribuir, estamos lá na Academia Friburguense de Letras e vamos ter outros projetos, enfim, muita coisa boa pela frente. Muito obrigado, viu, Tereza? Eu que agradeço, fico muito feliz. Agora eu queria saber se eu tenho, alguém tem algo para comentar, pode ligar o som, falar, nós estamos aqui para escutar. O som, Robério. Robério, seu som. Esqueço. Só um minutinho. Eu estava dizendo que todas as palestras foram muito boas, a sua inclusive. Foi realmente um projeto muito rico e acho que uma aprendizagem para todo mundo que acompanhou. E eu hoje gostei muito gostei de muitas coisas que você falou e o Ronald também, mas eu sou muito me ligo muito nessa questão de que o leitor tem que ser um coautor, né? O livro tem que ser de tal maneira que o leitor se sinta de tal maneira envolvido que ele participe, que ele viva aquilo que ele está lendo. E quando ele encerra a leitura, de alguma maneira, ele sai transformado por aquilo que leu, né? Uma leitura atenta, uma leitura próxima, até uma expressão inglesa para isso, se eu não me engano, esqueci agora, mas há uma expressão inglesa para justamente dizer isso, o leitor que lê mergulhado no texto. E aí ele vive aquilo que está lendo, e quando ele termina a leitura, ele de alguma maneira está transformado e enriquecido por aquilo que leu. Aquilo que leu passa a fazer parte dele, né? Então, tenha ele ou não consciência disso, mas o que ele leu passa a fazer parte dele. De modo que eu acho que todas essas palestras, de alguma maneira, levantaram essas questões. Foi um projeto muito rico e você está de parabéns. E a academia está de parabéns. Alguém teria mais algum comentário a fazer? Queria escutar os alunos também. Tereza, a Marisa está te parabenizando pela realização desse projeto de ciclo de palestras, né? Parabéns e obrigado a todos que contribuíram e a todos que assistiram. Obrigada, muito bom. Então, agradeço a todos. Então, se puder, se possível, vamos fazer mais. Temos a Kiki também dizendo que gostou da palestra. Eu fico assim muito feliz, porque eu acho que eu estava numa situação horrível, porque a última palestra, seguida de tantas palestras maravilhosas, como é que pode eu ir dar outra palestra? Então, foi um grande desafio. Eu espero que eu tenha conseguido dar cabo. Agora é importante, eu vejo assim, muito para esses meninos que estão no curso de formação de professores, eu estou felicíssima de eles estarem aqui, esse curso de formação. Inclusive, tem muitos homens. Antigamente era só mulher que era professora, agora são professores. Eu tenho tido a oportunidade de
de assistir aulas, trabalhos de professores, eu fico encantada. É diferente. O homem tem assim uma coisa assim diferente, toca É, e faz, é muito bom. E a Tereza, educação. Oi? não, pode terminar, depois eu quero só dar uma Pode palavrinha. falar, pode falar. Nós que somos professores e que há muitos anos, né, convivemos com alunos e professores também, colegas, eu fico assim preocupada pensando nessa escolha do livro, sabe? Porque não foi poucas as vezes que eu ouvi, que chato, não quero ler esse livro, vou ler só um pedacinho para poder fazer de conta que eu li, entendeu? Então, eu acho que o professor, os nossos colegas, né, e me incluo também, eu acho que a gente precisava desse tipo de palestra, desse tipo de reflexão, para a gente saber ouvir o aluno, saber descobrir o que leva ele a ter um interesse pelo livro, porque a leitura, eu acho que a gente pode falar até que no Brasil, é muito pouca, né, entre os jovens e entre os adultos também. Então, a gente encontrar uma maneira de levar ao aluno leituras agradáveis, livros que eles queiram descobrir quem é. E uma coisa que eu acho interessante é até começar conhecendo o autor. Foi fulano que escreveu esse livro, ele teve essa vida assim, sei lá o quê, né? Para poder ter uma curiosidade de penetrar naquele livro que foi escrito pelaquela pessoa. E eu acho que a gente tem que buscar esse caminho para a gente saber divulgar e levar mais a leitura para a escola. É uma coisa interessante que eu vou muitas escolas para falar dos livros. E eu tenho um livro, esse aqui, o livro Maluco, a Caneta Sem Tinta. Esse livro, eu toda hora eu estou na escola por causa dele, esse aqui, o Maluco, a Caneta Sem Tinta. Os Uhum. alunos, eles só fazem sentar na minha cabeça. Eles puxam minha cabeça, eles querem me abraçar, eles perguntam quem eu sou, o que que eu faço, quantos anos eu tenho, se eu tenho filho, se eu sou casada, onde eu moro, o que que eu faço, como é que eu escrevo, eles querem saber de tudo. E a sensação que eu tenho é que eles querem saber se o autor é um ser existente, que ele existe, né? E toda vez que eu vou, uma vez eu fui no Colégio Niterói, eu falei para 300 alunos. Olha, foi um problema, porque quando acabou, eles veio e eles fizeram aquela volta. Eu não pedi para os professores retirarem eles, mas eles queriam sentir a existência do autor. Eles queriam sentir. Aí depois eles perguntam, mas por que naquela cena, naquela frase, você disse isso? E eu tenho um problema, olha, gente, eu vou contar para vocês. Vocês não falem para ninguém mesmo, é segredo. Eu, quando acabo de escrever, eu me esqueço que eu escrevi. Impressionante. Eu tenho que fazer um trabalho de memória, eu me esqueço totalmente do que eu escrevi. Eu escrevo para o jornal, quando acaba de escrever, no dia seguinte eu já Tá o branco. não me lembro. Então, às vezes, do livro, toda vez que eu vou numa escola, eu tenho que reler o livro. Eles vão me É a perguntar Max aí para Ronald. detalhes detalhes da história, né? E esse livro é muito engraçado, porque eu não escrevi sozinha. Eu escrevi com o Márcio, né? Eu não escrevi sozinho. Mas ele tem passagens assim incríveis. Então, o que acontece? Foi um pobre coitado de um livro que saiu de uma editora sem nada escrito. Chegou numa livraria, ele se encontrou com uma caneta que só tinha um tintinho de tinta e que nunca escreveu uma história, só números. Então, eles falam assim. E apontando para um caderno de capa preta em cima da estante, falou com indiferença: Está vendo aquele lá? O maior de todos? Eu que escrevi. Dentro dele tem milhares de números.
problemas de frações, sentenças matemáticas, etc, etc, etc. Realmente, era um caderno enorme. Procurei animá-la. Mas você não acha que deveria estar contente por ter feito tantas contas? Antes, eu me sentia feliz. Agora quero escrever alguma coisa diferente, com mais animação. Peraí, pensando bem, posso ser a sua solução e você a minha salvação. Tereza, Então, sobre isso que a Ana Lúcia falou, de os alunos não terem interesse pela leitura dos livros que são recomendados, eu acho que o que falta muito, não vou dizer que seja a única causa, mas uma das causas desse desinteresse, a meu ver, é a falta de paixão do professor pelo livro. Ninguém desperta paixão por aquilo que ele não é apaixonado. Então, os professores muitas vezes se limitam a botar o nome do livro na lista de material e marcar um dia para uma avaliação, o que em si já é uma coisa discutível. Então, eu acho que falta ao professor manifestar uma paixão, um interesse sobre o livro. Hoje eu falei sobre um livro que os alunos me perguntaram nessa palestra que eu fiz hoje, um livro que eu gostava muito, qual que eu gostava muito. Eu falei, é impossível responder qual que eu gosto mais. Mas eu vou falar de um que eu li recentemente, ou reli, e que me impressionou profundamente, que ficou muito na minha memória, que é O Amor no Tempo do Cólera, que para mim é uma das histórias de amor mais maravilhosas que já foram escritas. Mas eu falei, esse livro me impressionou tanto, e aquela história de amor tão incrível, que levou 50 anos para se realizar, me impressiona tanto, que eu falei com algum entusiasmo sobre isso. E depois os alunos ficaram me perguntando sobre o livro. Não fiz nada de extraordinário, mas eles sentiram que era um livro importante, que era uma coisa importante para mim. Agora, quando o professor se limita a falar, ó, mês que vem nós vamos ler o livro tal, aí realmente eu acho que dificilmente desperta o interesse do aluno. Acho que essa é uma das causas do pouco interesse dos estudantes pelos livros. e Eu eles vou gostam de fazer ler. um. Tereza, eu vou aproveitando aqui a deixa do Robério e da Ana Lúcia. Muito obrigado pelos comentários, viu, Ana Lúcia e Robério. Eu tenho que, também eu vou ter que sair também agora, mas eu fiquei pensando aqui que eu tinha dito que toda escolha é uma escolha política, né? Toda escolha, toda ela. Por mais que você ache que não é, mas é. E com política eu digo o seguinte: o Estado ele não tem afetos. Se você só usa aquilo que o Estado indica, isso não é política. Não é política. O que é política é você justamente discutir com o corpo, a coletividade, alunos, professores, gestores, né? Eu sei que isso é muito difícil, sei que tem uma correria muito grande, né? É um desafio, mas a gente precisa furar esse desafio e dizer que a escolha de um livro ela passa justamente por essa polis, a discussão na coletividade, porque é nessa polis que se produz afeto e que se produz enlaces, né? Que você se conecta com o outro, que você faz laço social. Né? O livro faz laço social quando ele é escolhido na polis. Não há outro lugar. No Estado não tem afeto, na, na tirania do imposto também não tem afeto, nessa passa por esse lugar do desapaixonamento, como o Roberto está falando, também não tem afeto. Há uma despaixão aí que não tem afeto. Então, é importante essa escolha política que a gente vem falando, sabe? Sobre o livro. Né? Você pegar a criança e deixar ela colocar a mão nos gibis, manusear, né? Escolha aí o que vocês querem. Vamos discutir. Traz aqui. O que é isso aqui? O que você está lendo? Qual é o autor? O que não é? O que é? Né? Você botar a mão no autor, igual a Teresa estava falando. Né? O que as crianças querem saber sobre o autor? Né? Então, quer dizer, isso é polis. Isso é uma escolha política. É disso que se trata. Burocratizar a leitura é um crime.
E é o que acontece muitas vezes. Então, gente, eu acho que a gente finaliza aqui esse ciclo. O ciclo foi muito feliz. Em breve, vamos arrumar mais confusão. Obrigada a todos. Obrigada, Elô. Alô, obrigada a vocês. Bom, Então, eu me despeço de todos e espero que esse ciclo tenha sido produtivo para os alunos. todos nós queremos. Boa noite. Boa noite, Boa Kiki. noite. Kiki, ótima estar aqui. Muito bom, Tereza. Parabéns, né? E vamos para provoca mais. Pode provocar mais que Ah, estaremos aí gente, juntos. para literatura infantil tem tanta coisa. Eu estava pensando assim, os temas, né? O amor, o medo. Vai vir, vai vir. É. Com certeza vai vir. Tchau. Tchau, querida. Elô, você mora no meu coração. Sueli também está aí, né? Minha Sueli querida, minha amiga do Parabéns, coração. Tereza. Foi muito bom te ouvir. Ah, Parabéns pelo trabalho que você faz. Belíssimo. e é melhor ainda te ver aqui, minha amiga querida de leitura. Sempre me acompanhou nos textos, né? A gente sempre se acompanhou, sempre fomos companheiras. Ok. É, Tereza, maior orgulho de ser sua amiga. Beijo. Beijo, 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 beijo. Eu Tchau. Quem tá é Gabs. Já tem tantas crianças aqui. E o que vocês acharam do livro, desse ciclo? Vocês não falaram. Então, vou me despedir. Só juntar.